Nós sabemos que a direita trabalha, nós trabalhamos, pagamos impostos, nós sabemos o que a vida custa e em menos de 24 horas conseguimos mobilizar todos vocês para estarem cá. Muito obrigado. Nós não podíamos deixar passar mais uma oportunidade de dizer que o lugar do ladrão é na prisão. Portugal não estende o tapete vermelho para ladrões, para bandidos. Bandidos já chega o José Sócrates, já chegam os que nasceram cá. Nós não compactuamos com pessoas como Lula da Silva. Nós sabemos que o Brasil e Portugal é um país irmão. Nós falamos a mesma língua, temos a mesma cultura. Agradecemos aos portugueses pela cultura. Por hoje nós não sermos um país muçulmano. Foram os portugueses que levaram a cultura, a língua, as tradições, a gastronomia. E por isso nós só temos a agradecer a Portugal. E nós sabemos que Brasil e Portugal é um país irmão. E ao contrário do que a imprensa tradicional costuma falar e fomentar, nós não promovemos divisão. Nós somos a favor de quem? De imigração controlada, uma imigração controlada, de quem vem para cá. Respeite a cultura, respeite os valores, respeite as leis de Portugal. É simples assim. É como na nossa casa. O nosso país é a extensão da nossa casa. Nossa casa tem portas e janelas, não é só para não entrar frio, nem entrar nenhum animal peçonhento. As portas e janelas também servem para que nós possamos impedir que qualquer pessoa entre na nossa casa. E o nosso país é a extensão da nossa casa. Por isso, todos aqueles que conseguem respeitar, que respeitam as leis, as tradições, a cultura portuguesa, é sempre bem-vindo em Portugal. Ao contrário do que a esquerda costuma dizer, que Portugal é para todos, não. Portugal é dos portugueses, assim como o Brasil é dos brasileiros, assim como Angola é dos angolanos. Mas isso não impede que possamos viver e conviver em conjunto. Basta respeitar as leis dos países. Se um português for para o Brasil e desrespeitar, nós fazemos a mesma coisa, volta para sua terra. Um brasileiro que vem para cá viver de coisas ilícitas, PCC, drogas, que tentar expandir os negócios de Lula em Portugal, é pontapé para fora e rua. Rua, não compactuamos. Mais uma coisa importante, a imprensa nacional, a imprensa internacional costuma dizer que o Lula foi absolvido. Lula nunca foi absolvido. Lula é ladrão. Lula está na presidência através de eleições duvidosas. Lula nunca foi absolvido. O que o Lula fez é o que geralmente a esquerda costuma fazer, o que José Sócrates tem feito nesse momento. É usar os seus amigos, os seus boys, que durante anos eles criaram essa teia dentro do judiciário, e o que o Lula fez foi dar um verdadeiro golpe no Brasil e voltar à cena do crime. Mas aqui em Portugal é o contrário de Madrid. Nós não somos Barcelona, nós não somos Espanha. E aqui em Portugal, ladrão é tratado como merece. Viva Portugal, viva o Chega, viva o nosso presidente André Ventura, viva o Brasil, viva a direita, viva todos os conservadores. Bom dia, portugueses, bom dia, André Ventura, obrigada por não desistir desta luta contra a corrupção. Eu escrevi aqui umas palavrinhas. Dizer que não estamos aqui contra o Brasil, estamos aqui contra a corrupção, estamos aqui contra a impunidade. Estamos aqui também contra a vergonha de ver Portugal estender um tapete vermelho a quem carrega atrás de si um rastro político marcado por corrupção, por escândalos, prisão, anulações. Em vez de limpar a memória dos factos, apenas adensam a desconfiança nas instituições. E não confundimos o povo brasileiro com o lulismo. O Brasil é uma grande nação irmã, será sempre, sempre a nossa nação irmã. Mas uma coisa é respeitar o Brasil. Outra coisa muito diferente é exigir que nós, portugueses, aplaudamos de cabeça baixa um homem cujo percurso político ficou para sempre colado ao maior escândalo da história recente brasileira. Lula foi condenado, Lula foi preso,
Depois, as condenações foram anuladas por questões processuais e pela parcialidade reconhecida pelo juiz. Muito bem. Cada um tirará as suas conclusões sobre o sistema judicial brasileiro. Mas há uma conclusão que em Portugal é muito simples, é muito clara e é para nós inegociável. Honras de Estado exigem honra. E Lula não merece honras de Estado neste país. Ladrão, o teu lugar é na prisão. Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão. E quem chega ao nosso país envolto num passado destes não pode exigir relevância moral de um povo que trabalha, que desconta, que cumpre, que sustenta tantas mordomias de outros políticos corruptos. Temos muitos políticos corruptos em Portugal, não precisamos de mais nenhum a visitar o nosso país. Esperem lá. Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão. E por que é que nós estamos aqui hoje? Estamos aqui para dizer que a corrupção não passa a ser respeitável só porque veste um fato escuro. Chega de carro oficial presidencial e entra ali por aquelas portas verdes e douradas. Estamos aqui para dizer que Portugal não é uma lavandaria de reputação política. E estamos aqui também para dizer que não aceitamos lições de democracia de quem traz consigo o peso da suspeita, do escândalo, da degradação institucional. Estamos aqui, sobretudo, para lembrar aos nossos governantes e ao nosso povo, e para terminar, que um país sério, como queremos que Portugal seja e como acreditamos que Portugal é, não se ajoelha perante a corrupção. Um país sério denuncia a impunidade, não a protege. Um país sério não se cala, levanta-se. E por isso, hoje, aqui em Belém, dizemos com toda a força: Portugal merece respeito, o Brasil merece respeito, Portugal merece decência e Portugal nunca se vergará à corrupção. Muito obrigada. Principalmente o homem que nunca foi descondenado, nunca foi absolvido, ele foi tirado pelo STF da cadeia para ser posto na presidência. E eu quero gritar bem alto para aqui e para aquele grupo de tristes que estão ali daquele lado, que Lula é um presidente ilegítimo. Porque Lula foi eleito numa monumental fraude eleitoral. A maior fraude eleitoral da história do Brasil, levada a cabo por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e todo o gangue do STF. E deixem-me dizer-vos, eu não sei se o ladrão já chegou, mas quando ele chegar, olhem para a vossa carteira, porque pode desaparecer. No almoço com o Presidente é preciso olhar para os talheres, para as canetas, olhar para tudo, porque ladrão é sempre ladrão. E o ladrão não vem sozinho, o ladrão vem com a PU. E não sou eu que digo, é o filho do Lula que diz. Vazaram áudios, mensagens do WhatsApp em que o próprio filho do Lula diz que a Janja não passa de uma prostituta. Não são palavras minhas, são palavras do filho de Lula da Silva. E atenção, que em 2023 Janja foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa com a mais alta ordem do infante Dom Henrique. Eu pergunto, o que ela fez por Portugal? Nada, a não ser gastar o dinheiro do povo brasileiro. Por isso, a minha mensagem é muito simples. Não vamos nunca dar descanso a este bandido e aos bandidos do STF quando vierem a Portugal. Porque o líder do gangue não é o Alexandre de Moraes, esse é o cão do gangue. O líder chama-se Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes vem todos os anos passear para Portugal. Pois no próximo encontro que ele cá vier, eu quero convocar toda a gente para o recebermos devidamente.
Quero deixar a todos aqui um grande agradecimento a vocês, mas principalmente ao Partido Chega, a André Ventura e aos seus deputados. É o único partido que grita contra o ladrão. Chega, chega, chega. E finalmente, uma última palavra para todos os milhares de brasileiros que estão a sofrer com a censura, com a perseguição política, com os ataques do STF, que é nada mais, nada menos que um braço do PT. Dos 11 ministros do STF, 7 foram indicados pelo PT. O STF é o PT, o STF é uma quadrilha, o STF pertence a esse partido que diz que eleição não se ganha, eleição se toma. Por isso, esta mensagem é para o povo brasileiro que está a sofrer e a minha palavra final é para um grande homem, o melhor presidente da história do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Então, eu só queria começar por falar que Portugal não tem lugar para quem enterrou o Brasil na corrupção, para quem olhou para o povo brasileiro e disse, eu vou trair o povo brasileiro. Para quem olhou para o país e disse, eu não quero saber, eu vou defender os meus próprios interesses, eu vou enterrar este país em tudo aquilo de porcaria, de corrupção, de esquemas. Pá, não há lugar, ele que saia daqui. Então, teu lugar é na prisão. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Bom, teu lugar é na prisão. Pois, porque o pior disso tudo é que ele acha que pode sempre seguir impune, mas não vai, porque não é admissível. Não é admissível um homem que não tem respeito pela pátria, que não tem respeito pela nação brasileira. Eu cheguei aqui há algum tempo, já mais nova com os meus pais. Geralmente falo assim no meu dia-a-dia. No entanto, com a minha família, com os meus irmãos de nação, eu nunca perdi o sotaque. Nunca perdi. Nunca perdi aqui aquilo que demonstra a minha origem. Eu acho que o nome com 2 L's e a cara não dá para desmentir, não é? Então, o que eu tenho para dizer é que o Lula tomou um posicionamento, fez uma escolha há muito tempo atrás, de estar num partido que se chama Partido dos Trabalhadores e promete dignidade, promete condições, promete educação, promete saúde, promete um país digno, mas depois, quando a gente vê a diáspora brasileira, os brasileiros se sentem obrigados a sair de lá para ter oportunidade, se sentem obrigados a abandonar a sua pátria para conseguirem perseguir os seus próprios sonhos, para conseguirem ter uma vida digna, para conseguirem terem condições dignas. E isso é inadmissível. E depois, ele chega aqui com um sorriso no rosto, fala assim, não, vou chegar aqui, né, com todo o respeito institucional que me é devido. Não é devido respeito para quem não respeita a própria nação. Pois, lugar é na prisão. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Lula, ladrão, teu lugar é na prisão. Teu lugar é na prisão. E para todas as promessas descumpridas, para toda a picanha que não chegou para os brasileiros, que votaram no Lula por causa de uma promessa de picanha e cerveja, para todos os brasileiros que sofrem num país que não dá oportunidade, que pagam impostos num governo que aumenta a carga fiscal de 27 em 27 dias, é só nas próximas eleições virar e falar, não, chega, ter a coragem de virar e falar, a gente tem respeito, a gente tem patriotismo e respeitar a nação de onde nós viemos. Obrigada. Ventura, 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 Ventura. Meus caros, nem só de corrupção vimos falar aqui hoje. Vimos falar de uma questão histórica que este ladrão tem tentado denegrir o Estado de Portugal e a nação portuguesa. É muito importante que não esqueçamos que este homem, em 2011, quando a Operação Lava Jato estava no auge, Portugal era governado por José Sócrates. A ligação que existiu sempre, o Partido Socialista cá e o PT lá. Na realidade, aqui nunca tivemos coragem de levar até às últimas instâncias a investigação acerca da lavagem de dinheiro que era feita em Portugal e que deu prisão a este ladrão no Brasil. Mas mais do que isso, os presidentes passam, a nossa história é grandiosa e fica.
Curiosamente, amanhã faz 526 anos que chegámos ao Brasil. 526 anos é uma história conjunta que nunca será estragada por um corrupto, por alguém que não tem capacidade para estar à frente de um país com a grandiosidade do Brasil. É curioso olhar para aquela manifestação tão calada ali ao lado e perceber que aqueles desempregados e desocupados hoje têm tudo no Brasil para poder voltar. Está como eles gostam, tem corrupção, tem ladroagem e agora não têm Jair Bolsonaro. Não têm desculpa para ficar cá. Voltem para lá. É seguir aeroporto da Portela, Guarulhos ou outra cidade. Eu hoje acho que estamos a ser injustos com o Lula. Porque eu acredito que ele vem aqui hoje devolver a condecoração que indevidamente foi dada à Janja. Porque Marcelo Rebelo de Sousa também ele envergonhou Portugal com as relações que teve com o Brasil. Quantas viagens fez à nossa conta para o Brasil? A situação das gêmeas no Brasil. As ligações do seu filho aos investimentos no Brasil. Sempre com cumprimentos a Lula. Sempre com uma ligação a Lula da Silva. Nós chegámos a uma altura que temos claro que dizer. São mais de 500 anos de história. 500 anos de história que nos ligam, que têm uma ligação efetiva, mas é claro, e vamos ser honestos, brasileiro que quer vir trabalhar, por norma, é de direita. São bem-vindos. O resto, podem ir embora. Meus caros, este ano no Brasil existem eleições e pode mudar. Pode mudar. É o regresso de Bolsonaro. Não do pai, mas do filho. E, portanto, todos aqueles que tiveram a promessa de picanha e comem mortadela, está a acabar o reinado. António José Seguro, ao receber hoje, demonstra o conluio que existe constante entre o Partido Socialista e terroristas pelo mundo inteiro. Ditadores, governos ligados ao narcotráfico. Continuarmos, e eu queria deixar aqui uma mensagem para terminar em relação a esta questão do narcotráfico. Eu sei que não vai ouvir, eventualmente irá ouvir o nosso presidente André Ventura. Donald Trump, se não sabes o caminho para o Brasil, nós emprestamos-te as cartas que tínhamos de 1500. É fácil o ir tirar. Viva Portugal, viva André Ventura, fora com os corruptos, o lugar de ladrão é na prisão. Realmente, Deus, ele escolhe os escolhidos, né? Ontem eu recebi a notícia que o meu irmão foi assassinado pelo crime no Brasil. Eu tenho 4 irmãos que escolheram um futuro diferente. Eu digo que nós não escolhemos de onde viemos, mas escolhemos para onde iremos. E quando eu recebi essa notícia ontem, mataram seu irmão. Mas e esse presidente, que hoje diz lutar pelos imigrantes, pelas mulheres? Hoje eu moro na Bahia, todos os dias você abre o jornal, tem uma mulher assassinada, tem família sendo expulsa das suas casas. Hoje nós moramos em prédios caros na Bahia para nos escondermos do tráfico. Hoje nós compramos prédios luxuosos que tenham tudo dentro para que nós não consigamos ir à rua para sermos assassinados. Hoje eu sou mãe de um jovem de 22 anos que, se ele não responde o WhatsApp, eu tenho medo que ele tenha sido assassinado. E não é pela polícia, como as pessoas colocam as pessoas contra a polícia, porque a facção julga. Hoje, na Bahia, eu não posso mais visitar os meus colegas de escola, porque eles moram em facção, e eles só podem aceitar visitantes se a facção liberar a entrada. E hoje temos um presidente do Brasil alegando que ele veio aqui proteger os imigrantes contra a misoginia. Imigrantes que fogem do Brasil para serem protegidos de quem diz que está protegendo. Hoje vivemos debaixo de uma hipocrisia. Eu fui abusada sexualmente aos 13 anos por um pediatra, quase fui assassinada pelo meu ex-marido por tentativa de feminicídio. Hoje a Bahia é o estado que mais mata mulheres e hoje, segundo eles, o feminicídio é uma pauta da esquerda. Um governo que não protege crianças, que não protege mulheres, que não protege imigrantes. Um governo que não protege famílias. Hoje eu falo como mulher, como mãe, como cristã. E quando eles olham mulheres como eu, que decidiram furar bolha, vencer, porque a favela não vence, quem vence somos nós. Quando eu parei de romantizar a favela e falei o seguinte, a gente só muda quando sai da favela, eles nos olham como escravos.
Dizem para mim na internet que eu deveria estar num tronco e ser estuprada. Porque dizem que eu sou uma vergonha. E hoje essa mesma vergonha que a esquerda tenta pintar com a narrativa de que somos traidores, de que nos deu tudo, mas deu o quê? Hoje, quando eu conto a história do meu passado, eles perguntam, e ainda assim é de direita? E eu pergunto, eles nunca me protegeram. Eles nunca protegeram os nossos jovens. Hoje eu posso falar, 4 irmãos nas drogas. E esse governo nunca protegeu os jovens. Eles romantizam funk, sexualizam os nossos corpos, sexualizam os nossos jovens e vêm para a Europa fingir que estão aqui nos protegendo, fingir que representam o nosso povo, fingir que são a voz do povo, mas eles são bandidos, eles não nos protegem, eles são hipócritas. As mulheres do Brasil morrem a cada 4 horas. Se você abrir hoje o Jornal Brasileiro, uma mulher foi assassinada por feminicídio por um governo que protege bandido. E ou os portugueses acordam, ou terão o Portugal igual ao Brasil. Ou vocês gritam basta, ou vocês gritam chega, ou serão os próximos brasileiros. Hoje eu vejo a minha mãe chorar. Mas eu não quero que a próxima seja a sua mãe. Hoje eu vejo uma família chorar. E eu digo, eu tenho que continuar, porque o show tem que continuar. Eu continuo pela minha mãe, pelo meu filho, pelos seus filhos. Nós precisamos continuar pelas nossas gerações. Nós precisamos fazer parte da política. Precisamos sair de cima do muro. E é por isso que hoje eu estou pré-candidata a deputada estadual pela Bahia, porque eu não vou recuar para o sistema. E vocês não podem recuar para o sistema. Eles oprimem. Eles mexem em aposentadoria. Eles cancelam o CPF. Eles mexem através da justiça para tentar amedrontar. Mas ou nós enfrentamos, ou eles irão nos silenciar até sermos escravos. Hoje vemos no Ceará cidades sendo esvaziadas. Hoje vemos na Bahia pessoas fugindo para Portugal. E hoje, quem nos faz fugir, finge nos representar. Hoje, quem nos faz fugir, finge defender o povo. E hoje vimos do outro lado a hipocrisia, porque sabe que sofremos, mas finge que somos protegidos. Nós não podemos nos recuar, não podemos ser rotulados. São falsas narrativas, onde eles tentam nos desmoralizar, onde eles chamam vocês de fascistas, de racistas, apenas para tentarem manipular o povo. Convido mulheres para casarem, aceitarem serem protegidas pelos seus maridos. Convido mulheres a terem filhos, porque os nossos filhos irão dominar o mundo. Ou colocamos filhos nesse mundo, ou eles irão colocar os filhos deles para nos dominarem. Eu sou Josiflora, vim da Bahia, volto em alguns dias, mas eu tenho certeza que os portugueses acordaram e não irão se curvar para as esmolas que a esquerda tentou vender para o Brasil e tentarão vender para Portugal. Muito obrigada. A primeira coisa que eu vos peço são 5 segundos de silêncio. Ouçam bem o que está daquele lado. Ouçam. Manifestam-se por tudo. Por Lula, por Maduro. Hão de reparar que é sempre por esses que eles se manifestam. Mas cá, no país dos racistas, como eles dizem, no país dos xenófobos, dos fascistas, não é lá que eles se manifestam. É mesmo cá. E a pergunta que eu deixo àquele lado que ele está, se gostam tanto do Lula da Silva, meus amigos, 4 da tarde, avião para Coritiba, rua daqui para fora. E o segundo momento de silêncio, é para tudo o que se tem passado neste país nos últimos anos. O silêncio tem sido o cúmplice de ditadores e corruptos por esse mundo fora. Desde Sócrates até a Montenegro, calados que nem ratos, quando líderes como estes, corruptos, vêm a este país pavonear-se como se fossem defensores da liberdade, mas não são, e vocês sabem-no bem, são corruptos, são ladrões, e o lugar deles é na prisão.
e quem defendem eles? Porque é que vêm cá hoje falar da lei da nacionalidade com o nosso Presidente da República ou com o nosso Primeiro-Ministro? Porque eles querem continuar esta senda de exportação de criminosos, do PCC, que atua neste país quase tanto ou mais do que atua no próprio Brasil neste momento. Porquê? Porque tivemos governos que se deixaram inundar por isto, que foram coniventes, que lhes abriram as portas para eles hoje poderem ter as suas teias de crime aqui mesmo. E o que é que nós dizemos a essa malta também? É que a porta da rua é a serventia da casa neste país. Este país é de quem trabalha, de quem se levanta cedo, de quem contribui e podem estar com o braço no ar, vão recambiados para onde vieram, agora e sempre. Rua! Rua! E por fim, uma palavra à deputada estadual que falou aqui agora antes. É factual. A esquerda mata. Nós sabemos disso. Eles sabem disso. Os brasileiros sabem disso. A esquerda mata e mata mesmo. A esquerda mata, a esquerda corrompe, a esquerda protege os que matam e os que corrompem. Mas há uma coisa que posso garantir. Que este partido e este homem que aqui está, André Ventura, enquanto estiverem de pé, enquanto a voz e a alma permitirem que corruptos, ladrões, assassinos e aquela esquerda que os protege só têm um lugar, é na prisão e para Lula da Silva só haverá uma coisa. É isto, Lula, é isto que tu mereces, é isto que tu vais ter deste partido. Obrigado. Viva Portugal, viva o Chega. Lugar de bandido é na cadeia, hoje e sempre. Lula, aqui não, o teu lugar é na prisão. Eu vou ser muito rápida, mas queria-vos falar de uma pessoa que a semana passada, a Luana Piovani, que se calhar muitos de vocês conhecem, que veio dizer que não percebia como é que é possível um brasileiro apoiar o Chega. Nós explicamos, Luana. Ora, quem quer vir para Portugal para trabalhar está com o Chega, não importa se é brasileiro ou não. Quem vem para Portugal para respeitar Portugal está com o Chega, não tem nenhum problema, Luana. Quem quer vir para Portugal porque quer vir com a sua família, ter segurança, ter os seus filhos na escola, ter acesso à saúde, está com o Chega, Luana. Não tem medo de vir para Portugal. E, portanto, é isto que é preciso compreender. É que o Chega não tem nada contra os imigrantes. O Chega quer pessoas que sejam de bem. Pessoas que vêm para construir. Pessoas que têm que sair de um país porque têm Lula da Silva como presidente e que vêm aqui buscar uma vida melhor. E, portanto, é isso que nós também podemos assegurar. É que são bem-vindos quem vier por bem. Quem não vier pode fazer como os colegas do lado e rumar de volta ao Brasil e apoiar Lula da Silva. Hoje temos aqui Lula da Silva a ser recebido por um Presidente da República que é socialista. Nós bem sabemos que os socialistas sempre andaram de mão dada com Lula da Silva, porque bandido protege bandido e, portanto, faz sentido. Vem cá porque quer falar sobre a lei da nacionalidade. O Partido Socialista é contra que bandidos percam a nacionalidade. Quem matar, quem violar, eles acham que devem permanecer em Portugal. E eu pergunto porquê? Vocês acham que quem for bandido deve ficar em Portugal? Fora! E vergonha mesmo. E, portanto, eu não vos vou tomar mais tempo. Venho só dizer uma vez mais que o Lula da Silva não é bem-vindo, mas todos os que vierem por bem, por favor, estejam à vontade. Obrigada e bom dia a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lisboa. Boa tarde, grande Presidente do Partido, grande André Ventura. Mais uma vez o André Ventura desafiou-nos para estarmos aqui numa luta que é contra a corrupção. E dizer mais uma vez que o lugar de ladrão é onde? Lugar de ladrão? É verdade. E Lula da Silva é um ladrão, é um corrupto. Nós já sabemos. E este é o ADN e a essência de um partido que não se cala. Nós não nos calámos quando ele veio a uma cerimónia do 25 de Abril que não tinha que vir a este país. Não tinha que discursar naquele Parlamento português. Nós não nos calamos hoje.
E temos muito orgulho em ser os únicos que saímos à rua sem medo para combater a corrupção. Sem medo. Sem medo. Reparem bem na última viagem de Lula da Silva antes de vir a Portugal. Esteve numa convenção entre Brasil e Espanha. Com quem é que esteve? Com Pedro Sánchez. Ora, mais corrupto do que Lula da Silva, só Pedro Sánchez, a Espanha. Pedro Sánchez, a família de Pedro Sánchez, a mulher, toda a gente. Ou seja, os corruptos dão-se bem uns com os outros. E pensam, e a comunicação social portuguesa disse que Lula da Silva foi muito bem recebido em Espanha. Pois aqui em Portugal não é bem recebido, porque não é bem-vindo a Portugal. Nós não queremos cá corruptos. Já chegam tantos e tantos socialistas que andam por aí nas ruas, em vez de estarem nas cadeias. Já chega de tantos e tantos que se têm apropriado do dinheiro dos contribuintes, que têm ficado com o dinheiro dos portugueses. Já chega de tanta corrupção. E é isto que é o nosso combate diário. O combate contra a corrupção. Dizer que o lugar de bandido é na prisão. Podia ser no outro lado, mas não posso dizer, porque senão... Bandido bom é bandido... Bom... Preso. Porque o lugar dos bandidos não é na rua. O lugar dos bandidos não é traficar droga. O lugar dos bandidos não é ficar com o dinheiro dos outros. O lugar do bandido é claramente na prisão. E nós nunca nos iremos calar. Quando eles gritam, nós gritamos mais alto. Quando eles falam, nós falaremos mais alto. A nossa voz vai sempre erguer mais alta do que aqueles que defendem os corruptos e o socialismo. Essa é a nossa diferença. Já ouvi aqui vários colegas nossos que discursaram antes falar de aviões. E com tantos que temos cá, certamente que os aviões já estão esgotados hoje. Mas amanhã haverá mais aviões para o Brasil. Portanto, meus amigos, nós até pagamos a passagem para eles irem embora. Até pagamos para se irem embora. Nós queremos cá é os brasileiros que trabalham. Os brasileiros que defendem o nosso país. Os brasileiros que defendem as nossas tradições e a nossa cultura. Portugal e o Brasil têm uma história. Portugal e o Brasil são países irmãos. São. Nós temos esse dever de acolher bem quem vem por bem e de mandar embora quem não quer trabalhar e quem vem cá para cometer crimes. Esses não são bem-vindos. Bem-vindos os que trabalham, os outros podem ir embora. E vou terminar muito rapidamente, porque vou ter uma audição com o Ministro da Administração Interna, para perguntar quando é que vai mandar embora os tipos do PCC. Portanto, temos que perguntar isso também ao Ministro. Eu quero apenas passar esta mensagem. Daqui a pouco Lula vai ser recebido no Palácio de Belém. O Palácio de Belém que devia ter o respeito de todos os portugueses, que devia ser para pessoas de bem, que devia ser para pessoas que fizeram alguma coisa pela humanidade. Mas temos um Presidente da República que vai receber um Presidente da República Brasileira que não passa de um bandido. Nós não permitiremos isso. Iremos erguer as vozes bem altas, porque Lula da Silva vai ouvir tudo aquilo que nós temos para lhe dizer. Vai ouvir. Muito obrigado a todos. Viva, viva Portugal, viva o Brasil, viva o Chega e viva quem combate a corrupção. O que eu gostava inicialmente de dizer para todos, eu trouxe aqui um souvenir para o Lula, eu não sei se todos têm mais alguns aí, né? O souvenirzinho para o Lula. Eu acho que assim, uma coisa que eu vejo muito em nós brasileiros aqui em Portugal é que nós temos que buscar um pouquinho também, às vezes, um pouco mais de conhecimento, diferente daqueles apedeutas que estão ali do outro lado. Temos que nos buscar, estar instruídos, saber do que é que se passa. Cada dia mais, como já aqui a deputada também disse, a respeito da Luana Piovani, essa senhora não dá nem para poder mensurar, né? A única maneira dela aparecer é com polêmicas, porque hoje em dia dizer que o preto não pode ser de direita ou brasileiro. Nós não podemos ser massa de manobra, que é isso que a esquerda faz. A esquerda sempre nos usa como massa de manobra. Se vocês olharem para aquele lado, vocês vão ver pessoas que defendem a bandeira LGBT, XPTO, CUIC, a chocolate, sei lá o quê, e trazem, às vezes, uma camisola do Che Guevara, que mandava assassinar os gays, as lésbicas e tudo. É mais ou menos assim. Então, ou seja, eles usam como massa de manobra, e nós, brasileiros, não vamos ser massa de manobra.
Eu lembro-me bem quando eu cheguei em Portugal e eu defendo uma bandeira, que nós também, outra coisa que nós devemos buscar conhecimento são os direitos à cidadania. O que é uma cidadania? Há vários tipos, há ius tempores, há ius sanguinis, há ius solis. E ninguém que vem para Portugal, nós que queremos estar em Portugal e trabalhar, não necessariamente precisamos de uma cidadania, precisamos de uma autorização de residência. As pessoas que mais brigam por cidadania são os que querem passar por aqui, usar isso aqui como palco, e depois ir buscar lá fora e buscar benefícios lá fora. É esse o tipo de cidadania que quer. Então, eu defendo a cidadania, uma coisa mais valiosa. E o sanguíneo, direito de sangue. Né? Para que a gente possa entender o que eles vêm buscar aqui. E hoje, o José Seguro receber o Lula aqui no Palácio é um disparate para todos os portugueses. E talvez vocês comecem a entender por que, onde nós chegamos, a malta faz a piadinha. Brasileiro, malandro, esperto. Porque nós temos um ladrão que nos representa pelo mundo. O chefe da quadrilha. E isso não começa agora. E quem pensa contrário a eles, eles prendem, matam. Pouco se fala de Celso Daniel, pouco se fala de Toninho do PT, Gilberto Morgado, pessoas que eram do PT e que, porque destoaram um pouquinho, mandaram matar. Mandaram matar. O avião que caiu do Eduardo Campos, e por aí vai. Então, ou seja, eu lembro-me bem de um dia, quando eu fui assumir o cargo em Oeiras, e depois, na primeira assembleia, olharam para mim, porque, não sei se todos conhecem, o Frazão conhece bem, nós também temos um Lula aqui, né? Aqui em Oeiras. Um fala assim, companheiro, o outro fala, ora bem, isso é uma maravilha, né? Mas ambos são Lula. Né? Nós temos um Lula aqui, que as pessoas enaltecem tudo. Sabe por quê? Porque a esquerda e a população, esse pessoal, já acostumaram a comprar em fantasia, esperança. E nunca vem ninguém para resolver o caso. Eles querem vender a esperança. E eu lembro quando eu fui tomar a posse, e os deputados olharam para mim, e o presidente da junta sorriu e disse, esse é mais um sozinho do Chega, ainda brasileiro. E eu respondi assim para ele, lembro-me bem quando um homem que eu assistia pela televisão falava sozinho no parlamento, e hoje ele arrasta 60 junto com ele para o parlamento. Mais de 2.000 autarcas espalhados por aí. E toda essa multidão. Então, brasileiro de bem é do Chega. Muitas pessoas podem estar perguntando o que faz um pastor em um palanque, neste momento, onde há uma convocatória do Chega para expressar a indignação pela presença do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós, como pastores, nós defendemos o cristianismo e nós sabemos as nefastas políticas marxistas, socialistas da esquerda. Por onde passa, por onde governa, seja no Brasil, seja em Cuba, seja em Venezuela, seja na Coreia do Norte, seja em qualquer lugar, esse sistema opressor que vai contra os princípios judaicos cristãos, oprime, mata, destrói, de maneira que nós estamos aqui unidos dizendo, Senhor Inácio Lula da Silva, corrupto, sanguinário, tu não és bem-vindo em Portugal. A vossa eleição foi uma farsa. Eu tenho uma palavra também ao senhor ministro Alexandre de Moraes, que está no Brasil agora acompanhando toda essa situação. Em breve tu estarás preso. Tu estarás preso, Alexandre de Moraes. Tu estarás preso, covarde. Tu levaste famílias católicas, famílias evangélicas, famílias de bem à prisão. Tu és um covarde. Tu estás tremendo. E a justiça chegará para você. O elemento surpresa que se levantou no Brasil há poucos dias atrás, filho de Bolsonaro, que injustiçado está preso na sua própria casa. Deus levantou o elemento surpreso, Flávio Bolsonaro, que até os analistas políticos estão comentando a surpresa que é este candidato, porque Deus está de olho no Brasil. Deus está ouvindo as preces dos portugueses. Deus está ouvindo as preces daqueles que deixaram as suas famílias. A justiça chega. Nós temos aqui um patriota português, Sérgio Tavares, que deve estar por aí, cobrindo com o seu canal, que foi preso pela Polícia Federal.
foi preso chegando no Brasil. Horas depois foi solto. E logo depois subiu em um carro para milhares de pessoas. E ficou patenteado ali nas imagens a covardia de Lula, em conluio com Alexandre de Moraes. Eu passava por ali, a doutora Deventura, porque como pastor evangélico, eu posso ir dos dois lados. Eu sou partidário, apesar de ser de direita, ter meus princípios judaicos estabelecidos, mas como líder religioso, foi meu dever passar por ali, ouvir as pessoas. E eu perguntei, o presidente de vocês vão descer para cumprimentá-los? Eles disseram não, e não virá porque ele é um covarde. É um covarde. Não virá para cumprimentá-los, não virá para abraçá-los, porque é um covarde. Porque sabe dos seus crimes, e não é de agora, como o deputado que me antecedera já disse, é de muitos anos atrás, que Lula tem sido um câncer, através do Foro de São Paulo. Lula, com seu carismas, entre aspas, é um corrupto e corruptor, nas palavras do seu ex-ministro, Ciro Gomes. Ele diz, Lula é um corrupto e um corruptor. O que significa isto? É aquela pessoa que além de corromper, além de ser um corrompido, ele corrompe a outros. E ele está agora nesse mesmo momento, preocupado porque Maduro vai soltar a voz. Maduro, quando apertar a situação nos Estados Unidos, vai dizer tudo que estava oculto debaixo do tapete. Lula da Silva, o seu lugar é na prisão. E como pastor evangélico, de bom grado eu irei visitá-lo. De bom grado eu irei orar pelo Senhor. Tu já estás completando 80 anos. Pela idade merece meu respeito. Pela idade merece que eu possa cuidar nas minhas palavras. A idade do Brasil é 76,6, de acordo com o último IBGE. O brasileiro vive 76 anos,6. Tu já estás com 80 anos, Lula. Arrepende-te da corrupção. Arrependa-te dos teus pecados. O estrago já foi feito, não tem como melhorar. Mas como indivíduo, tu pode se regenerar, como cada um de nós aqui, em alguma área das nossas vidas. Lula, ladrão, o seu lugar é na prisão, mas a compaixão me levará a visitá-lo, se assim for permitido. Se assim for permitido. Um abraço a todos. Eu tenho um singelo presente, eu gostaria que alguém buscasse ali, para entregar ao Lula, pelo menos pela imagem ele vai ver, está nesta mochila ali, por favor. Eu não terei acesso a ele. Esta é do Dr. André Ventura, que eu já o entreguei. É uma outra, por favor, está nesta mochila. 30 segundos eu já entrego, porque não será possível vê-lo, porque é um político tão popular, mas as pessoas não podem se aproximar dele. É tão popular que nem o seu próprio povo pode abraçá-lo. Será que é esta? Presidente Lula da Silva, ofereço-lhe esse exemplar da Bíblia Sagrada, bem como ao futuro presidente Flávio Bolsonaro. Que Deus os abençoe sempre. Pastor Eliseu, muito obrigado. O Brasil tem jeito. O Brasil vai sair dessas agarras. O Brasil vai sair dessas agarras. A nação portuguesa e a nação brasileira mantém vínculos maravilhosos, extraordinários. Mas a corrupção e para os corruptos não há lugar. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Bom dia, Lisboa. Bom dia, meus queridos compatriotas portugueses. Bom dia, meus irmãos brasileiros do coração. Nós estamos aqui hoje convocados pelo nosso presidente, professor Dr. André Ventura, para nada mais, nada menos do que lavar a honra portuguesa, lavar a honra dos portugueses, que está a ser manchada pelo atual presidente da República Socialista, António José Seguro, que está a manchar a nossa honra. Vai conspurcar aquele palácio que é de todos nós, com um corrupto, com um ladrão, com alguém que não é de bem, e vai ser recebido com honras de Estado Nacional, a quem vai ser oferecido um banquete e a quem não mereceria nada destas grandes honrarias. Por isso, meus amigos, eu quero ouvir-vos a todos dizer que o lugar do Lula é...
Lugar do Lula é... E aqueles hipócritas que estão ali naquela manifestação, na contra-manifestação, porque foi convocada depois da nossa. Vejam bem, nenhuma bandeira do Brasil, nenhuma bandeira portuguesa, só bandeiras comunistas. Os comunistas não têm lugar em Portugal. O comunismo é o responsável por milhões de mortos no século XX. Aquela ideologia é uma ideologia de morte, é uma ideologia da fome, é uma ideologia que levou à miséria as nações por todo o mundo quando foi implementada. E aqueles que estão ali são os idiotas úteis daquela ideologia, porque eles sabem que vivem à conta do subsídio, eles sabem que vivem na mama do Estado, são malandros, não querem trabalhar, e se não querem trabalhar, rua daqui para fora, rua para o vosso país, rua! Portugal só tem lugar para pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, rua, 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 rua! Fiquei muito sensibilizado e até mesmo emocionado com as palavras que ouvimos da senhora deputada Jocy Flora, a quem apresento os mais profundos sentimentos pela perda do seu irmão. Mas também inspirou-me ouvir, de facto, como a nossa luta, a luta de todos nós, a luta para a qual fomos convocados pela fundação do Chega em 2019, pelo nosso grande líder e fundador, professor Dr. André Ventura, como essa luta é uma luta, na verdade, do bem contra o mal, da ética contra o crime, da moralidade contra a libertinagem. A nossa luta, meus amigos, é uma luta sobrenatural. Além desta luta política que nós travamos todos os dias, é uma luta sobrenatural. Nós estamos mandatados com uma missão que, na minha opinião e na minha mais profunda crença, vem do Altíssimo. E por isso eu quero também convocar aqui hoje as palavras que o Santo Padre Leão XIV disse agora em África. E não sei se repararam que essas palavras são muito pouco mencionadas aqui por esta comunicação social que só cita os papas quando lhes dá jeito. Reparem que o Papa teve palavras muito duras contra a corrupção em África. Nos países mais corruptos do mundo, os países africanos, aquelas cleptocracias que, em troca de uma suposta independência das nações africanas, não fazem mais do que roubar o seu povo e dotar esse povo à miséria. O Santo Padre Papa Leão XIV disse em África aos angolanos as seguintes palavras: quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de apenas alguns. O Papa Leão XIV estava a falar da corrupção, estava a falar destes tiranos tropicais onde Lula se engloba. São tiranos tropicais que tiram da boca do seu povo para dar às suas elites cleptocratas. E muitas delas vêm para Portugal, como Gilmar Mendes, lavar os seus milhões de dólares e que nós vamos investigar. O Chega prometeu e vai cumprir a sua promessa. Nós vamos investigar os milhões de dólares que Gilmar Mendes traz para Portugal para comprar propriedades. Nós vamos investigar os milhões que foram trazidos depois do Lava Jato e que foram escondidos pela administração socialista em Portugal e que continuam a ser escondidos. Nós vamos pôr isso tudo a descoberto para que seja descoberta a verdade sobre este corrupto que vai ser recebido aqui hoje. A nossa luta, meus amigos, é uma luta sobrenatural e é uma luta que pode chegar ao confronto físico. E digo-vos uma coisa, muitos olhos nos olhos. Se até os anjos têm espadas, é porque às vezes nem tudo se resolve com conversas. Nós podemos ser atacados. E eu, há um mês atrás, estive numa manifestação, a Marcha pela Vida, no dia 21 de março, e fui atacado com um coquetel Molotov. Um dos meus filhos ficou regado com gasolina. 2 sobrinhos meus com menos de 15 anos ficaram regados com gasolina. Um afilhado meu, Pedro Maria, de 5 anos, ficou regado com gasolina.
E apenas não estamos hoje a chorar uma tragédia nacional com mortes de crianças, porque Deus, o Altíssimo, pôs a sua mão e não deixou que aquele coquetel Molotov deflagrasse. Porque senão hoje nós estaríamos a chorar mortes no nosso país numa simples manifestação pela vida, com famílias, com pessoas de bem. Por isso estamos aqui hoje, eu quero dar-vos os parabéns por estarem aqui, sem medo, de peito aberto, sem nenhum tipo de receio, porque nós vimos à rua quando é para defender aquilo que tem de ser defendido, para defender as causas justas, para defender a justiça, para defender a liberdade, para defender os brasileiros trabalhadores que vêm para Portugal e que nos dizem assim: vocês têm que ter cuidado com a imigração, porque eu vim para Portugal para fugir da realidade brasileira. E se continuarmos assim, o Portugal vai se transformar num outro Brasil. Não podemos trazer mais criminosos do PCC, não podemos trazer mais traficantes de droga, não podemos trazer mais bandidos para o nosso país. E é por isso que dizemos que este bandido não devia ser bem recebido aqui. É ultrajante, é uma vergonha que o primeiro chefe de Estado internacional que seja recebido aqui no Palácio de Belém seja este líder corrupto, este bandido, esta pessoa que não é querida e não é considerada no seu próprio país. O socialista que está ali dentro, que já em tempos também elogiou José Sócrates, que andou a fazer campanha por José Sócrates, agora demonstra bem aquilo que não disse na sua campanha eleitoral e daquilo que o nosso presidente André Ventura bem o acusou nos debates. Ele não é diferente da tralha socialista. Ele é igual à tralha socialista e vai dar a mão a Lula, como daria a mão a Maduro, como daria a mão ao Putin, como daria a mão ao Ayatollah do Irão, como estaria sempre ao lado dos piores regimes ditatoriais, das piores cleptocracias africanas, dos piores líderes do mundo. E por isso nós estamos aqui a dizer: não! Basta! Chega! Portugal é nosso! Quem manda somos nós! Se não estão bem, rua para a vossa terra! Brasileiros, meus irmãos, amigos do coração, quem vem para trabalhar, quem vem por bem, são meus irmãos, são meus amigos. Eu amo-vos do coração, como amo os portugueses, como amo este país. E é este amor pelo nosso país, este patriotismo, esta luta sobrenatural do bem contra o mal que nos faz estar aqui hoje. Obrigado! Parabéns aos que aqui estão com toda a coragem. Obrigado! 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 Viva o professor Dr. André Ventura! Viva o Chega! Viva Portugal! Viva o Brasil! Viva Portugal! Viva o Brasil! Viva Portugal! Então, tantas coisas que eu teria para falar, mas não daria tempo. Mas eu gostaria de dizer que parte de tudo isso que está acontecendo é porque os portugueses, a maioria, muitos já despertaram, graças a Deus, acreditam, só ouvem esses senhores que estão aqui filmando, não são eles que fazem os textos depois, e que nunca falam a verdade. A comunicação social está a serviço do sistema globalista e não fala o que acontece no Brasil. Se há uma pessoa que fala a verdade, é esse senhor aqui, Sérgio Tavares, que tem um canal independente e que mostrou num vídeo sobre o fake news, sobre o senhor Alexandre de Moraes, que é o ditador atual do Brasil, porque o Lula é um boneco, é um ventríloco. O senhor Alexandre de Moraes é que está destruindo o Brasil. Eles inventaram um golpe que não existiu, que todo mundo sabe que não. Uma eleição fraudulenta, que todo mundo sabe que foi fraudulenta. Um golpe que não existiu e, com isso, eles mantêm presos. Não teve arma, não teve nada naquele golpe. Só tinha senhoras idosas com bandeira do Brasil e Bíblia na mão. E eles inventaram esse golpe para prender Bolsonaro, porque tudo que eles fizeram, todas as investigações que fizeram contra ele, nunca conseguiram provar corrupção. Então, eles inventaram, primeiro, porque ele recebeu embaixadores estrangeiros antes das eleições, porque queria apoio para fiscalizar as eleições, ele foi tirar os direitos políticos dele. Por que um presidente da República não pode receber embaixadores se nós estamos recebendo aqui um ladrão corrupto? Né? Nós estamos do lado de cá presos
E eles lá, do lado de lá, livres para fazer loas ao Lula, ao ladrão mor deste planeta, que foi o maior ladrão deste planeta. Saqueou o Brasil. Ela é o chefe do Foro de São Paulo, que é uma organização criada para que o narcotráfico domine toda a América Latina e está trazendo para cá. Hoje pela manhã eu vi um comentário, por que as pessoas iriam num lugar desse, não tem o que fazer? Uma pessoa portuguesa. O que nós temos a ver com isso? E eu falei, lamentável que a pessoa não saiba, por falta de informação da mídia, que aqui em Portugal já tem mais de 2.000 integrantes do PCC, que é a maior organização criminosa de narcotraficantes, que o senhor Lula da Silva é o chefe mor. E ele foi recebido na Espanha, ele foi recebido na Espanha pelo Sanches, porque o Sanches também foi eleito com dinheiro do narcotráfico. Ele também foi. Então, essas pessoas todas não têm conhecimento. Aí ela falou, por que nós temos a ver? Temos a ver, sim, se a gente não se liga. Eu sou portuguesa, vivi no Brasil 60 anos, voltei porque meu marido francês, quando foi para o Brasil trabalhar, uma pessoa com um cargo de alto nível, ele teve que aprender a falar português para trabalhar no Brasil. Ele, em todos os lugares que ele trabalhou, Oriente Médio, em todos os outros lugares, ele tinha que chegar e aceitar as regras do país, principalmente nos países muçulmanos. Aqui é que funciona assim, se o senhor não quiser, a porta o aeroporto está aí, pegue o próximo avião. Aqui entra todo mundo sem critério nenhum. Eu, como imigrante, não sou contra imigrante, principalmente os brasileiros, porque eu sei que estão vindo para cá fugindo daquela desgraça que está no Brasil. Mas tem que ter critério, tem que ter critério. A gente vê, às vezes, na porta da AIMA, pessoas protestando porque está demorando para serem recebidos, mas falando inglês, estão aqui há anos e não falam português, nem têm interesse, porque nós aceitamos tudo isso. Tem escolas para ensiná-los a falar português, mas eles não têm interesse. Eles não têm interesse de aceitar a nossa língua e nossa cultura. E aqui tem um problema muito sério no ensino, mesmo que aconteceu no Brasil. Não se ensina a ter respeito pela nossa cultura, pela nossa soberania, pela nossa língua, porque a língua é que nos une. É a língua que nos une, que tem a nossa identidade. E aí a gente fala inglês muito bem, porque temos um ensino bom, e todos se abaixam, todos tentam entender os estrangeiros, e eles não tentam se adaptar. Por que não? Se você vai na casa de alguém, você tem que aceitar as regras da casa onde você vai. Então, assim, eu estou aqui para dizer que eu, como testemunha, porque vivi lá 60 anos, sei que nada do que se sabe aqui sobre o que está acontecendo no Brasil é verdade, nada. Tudo é narrativa que a mídia social alimenta, inclusive a nossa mídia portuguesa. Porque os que estão lá, eles ficam mandando as mentiras que são narradas para o mundo inteiro. E aí ninguém sabe o que acontece. Então, nós temos sim, nós portugueses temos sim que nos interessar, porque nós estamos recebendo aqui traficantes, contraventores, que recentemente foram presos, tinham mansões de 10 milhões de euros em Cascais. É esse tipo de gente que nós queremos aqui? É isso que nós queremos aqui? Então, temos que estar atentos, porque temos que abrir os olhos, porque se fosse bom, por que ninguém quer ir para esses países comunistas? Por que ninguém quer ir para Cuba? Ninguém quer ir para a Coreia do Norte? Ninguém quer ir para a China? Por quê? As pessoas tinham que olhar para o lado, porque olha o que está acontecendo na França, olha o que está acontecendo na Inglaterra, olha o que está acontecendo na Alemanha. A gente quer isso aqui para o nosso país? Então é isso, acho que tinha muita coisa para falar, mas acho que já falei demais. Tchau. Esta é a mensagem principal que temos que passar. Diante de todos os chefes de Estado e de Governo, diante de todos os corruptos que se querem pavonear, que querem passear em Portugal, que querem comer à nossa conta, como estão a fazer no Palácio de São Bento e no Palácio de Belém, temos que dizer de forma muito clara que este país é nosso e que nós somos intransigentes com a corrupção e com toda a bandidagem que se quer aproveitar de Portugal, que querem aproveitar dos serviços públicos, que querem aproveitar dos nossos recursos, que querem aproveitar de tudo o que temos aqui em Portugal. E por isso nós hoje estamos aqui mais uma vez, como fizemos no dia 25 de abril de há 2 ou 3 anos atrás, quando Lula da Silva, na cerimónia dos 50 anos do 25 de abril, esteve presente no Parlamento. E nesse dia houve um facto que não foi muito noticiado, que não foi muito falado, que não abriu os telejornais.
Quando Lula da Silva saía depois de ter, de forma infame, discursado naquele Parlamento, um dos seus seguranças passou ao pé de André Ventura e, de forma ameaçadora, mostrou-lhe a arma que tinha no coldre. Aquilo que aquele segurança fez é aquilo que eles fazem no Brasil, que é perseguir quem pensa diferente, que é intimidar todos aqueles que se opõem às narrativas oficiais, que é tentar condicionar, censurar e, em último caso, matar os opositores políticos. E isso nós não admitimos em Portugal. Diante das ameaças naquele dia, corajosamente erguemos a voz. E hoje, mais uma vez, não nos calamos para dizer que diante de todas as ameaças, diante de todas as formas de intimidação, diante daqueles que querem ultrajar o nome de Portugal, nós aqui estaremos mais uma vez, como sempre, para dizer que em Portugal os portugueses dizem não à corrupção, não à bandidagem, não àqueles que nos odeiam. Chega, 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 chega. Hoje ouvimos aqui muitas intervenções sentidas, intervenções acaloradas, intervenções de quem sentiu na pele a censura, a perseguição, quem teve que fugir do narcotráfico, quem perdeu familiares, quem perdeu amigos, diante daquilo que é um Estado onde o narcoterrorismo se sobrepõe ao Estado de Direito. E esses testemunhos devem bem ser uma lembrança para todos nós, de que se o Estado a que o país continuar a caminhar, de corrupção, de aumento das violações, dos crimes que todos os anos vão aumentando em Portugal, mais dia, menos dia, vamos nos transformar uma favela do Brasil. E nós não podemos deixar que isso aconteça, porque Portugal era um país seguro, Portugal era um país digno e nós não podemos deixar que deixe de ser. Essa é outra intervenção importante. Portugal, 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 Portugal. Mas foi aqui também referido que há 500 anos, há 526 anos que desembarcámos naquelas praias do Brasil, da terra de Vera Cruz. E essa chegada simbólica evoca aquilo que é a nossa maior vocação, de levarmos mundos ao mundo, de sermos um país orgulhoso do seu passado, de ser um país que honra a memória dos seus antepassados e que não os ultraja e que não os difama. E hoje, quando estes líderes políticos de esquerda andam pelo mundo, quando aqueles que ali estão a manifestarem-se dizem que nós fomos colonialistas, que nós fomos racistas, que nós fomos tudo o pior que o mundo tem, pois hoje devem lembrar-se, se há escolas, se há estradas, se há serviços públicos, se há língua, se há cultura, se há civilização, é porque houve Portugal a levar isso pelo mundo fora. É porque houve Portugal a levar isso pelo mundo fora. Caros amigos, Portugal, 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 Portugal. O ADN deste partido é a luta por Portugal. A luta por um Portugal seguro. A luta por um Portugal sem corrupção. A luta por um país digno. E é nessa luta que nós não cedemos um só milímetro. E não tenho dúvidas que mais cedo ou mais tarde os portugueses hão de nos recompensar esta valentia, de aqui estarmos orgulhosamente sós, sem apoio de mais partidos, com as narrativas oficiais, o mainstream, grande parte dos comentadores contra nós. Mas nós aqui estamos, porque quem luta pela verdade, cedo ou tarde, colherá os seus frutos. Não tenham dúvidas disso. E por hoje estamos aqui a lutar por Portugal, por um país digno, um país que nos mereça e um país, sobretudo, sem corrupção. Caros amigos, aquelas algemas que aqui foram simbolicamente distribuídas são bem sinal daquilo que espera a muitos dos corruptos e dos bandidos deste país. Todos aqueles... Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. 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 Lula, ladrão, seu lugar é na prisão.
Companheiros, por momentos assustei-me. Via alguém de moto e outros a gritar. Pensava que eram dos assaltantes que eles trazem para Portugal. Pensava que eram deles. Esta escardalha, deixem-me dizer-vos isto. Esta escardalha que acha que o país é deles, que fazem o que querem, que não há regras, que não há lei, que a nacionalidade é um bar aberto para se distribuir por toda a gente, acham que ainda mandam alguma coisa. Mas nós vamos lhes dizer mais uma vez: Portugal é nosso! Portugal é nosso! Portugal é nosso e há de ser! Portugal é nosso e há de ser! Portugal é nosso até morrer! Não nos vencem, não nos intimidam, não nos metem medo. Ontem, hoje e sempre, viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Boa tarde a todos. Pelo meu sotaque, vão perceber que eu sou luso-venezuelana, filha de imigrantes madeirenses na Venezuela. Não conheço o Brasil, mas posso vos dizer uma coisa. Sei o que os brasileiros estão a sofrer neste momento, porque é o mesmo que os venezuelanos sofreram durante décadas com o socialismo do século XXI, que é aquele que está a dar cabo do mundo inteiro neste momento. Começaram por América Latina, Argentina, Bolívia, Equador, foram para o Brasil. O Lula abraçado ao Chaves, que instituiu um regime completamente ditatorial, em que as pessoas pensavam que estavam em democracia, vendiam sonhos, vendiam futuro e nada disso se concretizou. Os venezuelanos sofreram o mesmo que está a sofrer o Brasil agora. E são estas lutas as que têm que ser feitas dentro e fora do Brasil, tal como estamos aqui hoje em Lisboa, para que os brasileiros possam conhecer finalmente a liberdade. O socialismo do século XXI é uma máfia corrupta, uma máfia do narcotráfico, uma máfia que está expandida a nível mundial e está a tentar dar cabo de Portugal, porque Portugal tem uma localização estratégica e Portugal é a porta para a Europa. Por isso é que nós estamos aqui para dizer que o Lula e a sua corrupção socialista não é bem-vinda cá em Portugal. Tenho muita pena de que seja um presidente socialista a abrir a porta à corrupção socialista da América Latina à Europa. Mas se o Chega estivesse no poder, isto nunca aconteceria. Se o André Ventura fosse o presidente da República, isto nunca aconteceria. Os imigrantes são bem-vindos em Portugal, tal como nós fomos bem-vindos no Brasil e na Venezuela e em outras partes do mundo. Os imigrantes são bem-vindos em Portugal, mas têm que aprender a falar português. Eu lembro-me quando eu voltei a Portugal, com 10 anos, que eu vivi lá a minha infância e vim para aqui com 10 anos. Eu tive que fazer um exame ad hoc para poder entrar na escola. E nesse exame eu tinha que demonstrar que sabia história e português. E eu, sendo portuguesa, hoje em dia isso não é necessário. Entram de qualquer maneira, fazem o que querem e uma vez tendo a nossa nacionalidade, saem para outros países da União Europeia e do mundo como portugueses a sujar o nosso nome. Então, criminosos não queremos. Corruptos não queremos. Se querem vir em paz, venham em paz, tal como nós fomos em paz aos outros países. Falam agora no colonialismo, mas não falam no legado em que os portugueses deixaram nos outros países do mundo. Isso é o que eles não dizem, que a nossa língua está espalhada nos 4 cantos do mundo, que nós deixamos obras eternas nos 4 cantos do mundo. E isso também era para ser agradecido aos portugueses. E não é só falar da parte cinzenta e preta da história, é falar da parte luminosa que também tivemos. Então, o Lula não é bem-vindo em Portugal, o Lula não é bem-vindo por nós, porque nós nunca vamos compactuar com a corrupção e com a sujidade do socialismo do século XXI. Portugal é nosso,
Portugal é nosso! Portugal é nosso e há de ser! Portugal é nosso e há de ser! Portugal é nosso até morrer! Obrigada. Boa tarde, portugueses! Boa tarde, brasileiros! Olha, a Cristina pediu-me para dizer aqui umas palavras. Eu fui apanhada de surpresa, mas não queria deixar, olá para a Rita, não queria deixar de mostrar aqui a minha experiência. Eu vivi muitos anos no Brasil, trabalhei muitas vezes, desde 2012, creio eu, que trabalhei no Brasil. É um país maravilhoso, com gente maravilhosa, que está a ser destruído por este malandro que está aqui hoje, por este canalha que está aqui hoje. Que é uma vergonha estar a ser recebido pelo nosso presidente, meu não é, pronto, mas e nosso com certeza que também não é. Estaria ali outra pessoa, mas enfim, está guardado para outras coisas, Mas, de facto, é um país que cai uma semente no chão e nasce uma árvore com frutos para nos alimentar. E ele está, de facto, a destruir um país maravilhoso. Eu, quando fui trabalhar para o Brasil, tinha que ter um visto de trabalho. Tinha que tirar montes de certidões, tinha que ter registro criminal, tinha que ter várias provas e todos esses documentos iam para a TV Globo. Quando a TV Globo trabalhava como deve ser, quando era uma das maiores televisões do mundo, que hoje está destruída, hoje está vendida ao PT, faz censura, enfim, a Globo é de facto uma televisão mentirosa, corrupta. Eu era para fazer uma novela, A Travessia, há uns 2 anos atrás, e fui censurada, fui silenciada e deixei de trabalhar lá por ser de direita, por defender o Bolsonaro, portanto, e por ser deputada do Chega. Portanto, enfim, isso não pode acontecer. Eles, de facto, é um país corrupto, é uma televisão corrupta. Mas, como eu estava a dizer, eu tive que tirar um visto de trabalho e houve uma vez, e esse visto demorava pelo menos 3 meses. E houve um dia que alteraram a data das gravações e só tinha 1 mês para tratar toda aquela papelada e para eles lá no Brasil aceitarem. E não tive tempo. E não fui trabalhar porque não consegui o visto. Aí nem era por censura. Portanto, como veem, todos aqueles que vierem com visto de trabalho, todos aqueles estrangeiros, enfim, todos aqueles que vierem com um visto de trabalho, que vêm de facto para trabalhar, são bem-vindos. Agora, aqueles que são ladrões, que são corruptos, que vêm para aqui para fazer com que o nosso país fique e vire o Brasil, não são bem-vindos. E eu não digo que eles vão para a rua. Não vão para a rua. Eles nem sequer vão entrar. Neste país. Mas quem devia estar aqui, pronto, vamos já calar. Quem devia estar aqui hoje era o Bolsonaro. O Bolsonaro é que é o presidente do Brasil. O Bolsonaro é que é o presidente do Brasil, que estava a tentar que aquele país, de facto, mudasse. Porque não é fácil. É um país com muita gente, enfim. Mas quem devia estar aqui, de facto, era o Bolsonaro. E nós, para terminar, só quero dizer o seguinte. Nós não podemos deixar que este país, o nosso querido Portugal, se vire como o brasileiro. Nós não podemos ser um país de criminosos, de corruptos, de ladrões. O nosso país era seguro, já está a deixar de ser seguro. Portanto, enfim, nós não podemos deixar que este país, o nosso querido Portugal, se transforme num Brasil. E para isso, nós temos de estar aqui hoje e temos de estar noutros eventos mais futuros. Porque nós temos aqui o homem que pode mudar este país. Temos aqui um homem corajoso, determinado, que pode mudar e quer mudar este país, mas não o pode fazer sozinho. Por isso, nós hoje
sempre e amanhã. Temos de estar com André Ventura, temos de estar com o Chega para que mude Portugal, para que Portugal seja de facto um país digno de nós vivermos. Portugal, 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 Portugal. Chega, 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 chega. E viva o futuro primeiro-ministro de Portugal, André Ventura, André Ventura, André Ventura, 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 Ventura. Que Deus te abençoe. Um beijinho a todos.